Diz assim a Escritura: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, em outras palavras, o apóstolo está dizendo, quanto ao arrebatamento, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto é, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, que é o Espírito Santo, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Que Deus abençoe esta porção da palavra ao seu Espírito. Podeis sentar. Irmãos, nós estamos meditando, dentro desta meditação mais longa da segunda vinda de Cristo, desses estudos, nós estamos falando sobre a nova era. Porque, como tenho falado aos irmãos, existem bons livros que tratam com profundidade deste assunto. Livros como este que nós estamos usando, A Nova Era, um passo para a manifestação do Maitreya e da prostituta babilônica, uma análise escatológica do Dr. Samuel Fernandes Magalhães Costa. É um médico que escreveu este livro muito bem fundamentado, que você pode adquirir através da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Tem um endereço aqui para aqueles que quiserem. E também existem outros que são mencionados, que eu já mencionei, e no boletim de hoje nós temos ali uma extração de uma parte do livro A Nova Era, de Marco André. Muito bom, um livrinho fino, fácil de leitura, muito gostoso de ler. O irmão Marco André de Belo Horizonte escreveu este livro, e você poderá ler também um pouco mais sobre a nova era. E nós queremos ver se concluímos então esse estudo nesta noite, e domingo que vem, com a graça de Deus, vamos começar a falar sobre o anticristo, este personagem que é uma incógnita e é um grande ponto de interrogação, e um homem especial para um momento especial na história da humanidade. Se Deus quiser, vamos começar a ministrar sobre este personagem. Portanto, não deixe de acompanhar esses estudos, porque eles são sequenciais e eles vão te ajudar a entender o tempo de Deus que nos resta sobre a face da terra antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse aos irmãos na primeira ministração que, no nosso entendimento, a operação do erro que é mencionado aqui nesse texto, que nos diz aqui o versículo 11, por isso Deus lhes envia, isto é, Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira. A operação do erro, no meu modo de entender, é o movimento da nova era, ou pelo menos o movimento da nova era está dentro desse contexto maior da operação do erro, que Satanás é aquele que promove a operação do erro, porque lhe interessa a destruição das pessoas, das almas das pessoas, porque Jesus diz que ele veio roubar, matar e destruir, conforme diz João capítulo 10, diz Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Isto faz parte desse contexto da operação do erro.
E a nova era é este movimento, que não tem uma sede, não tem um líder determinado, são muitas lideranças espalhadas, está espalhado por toda a terra e tem se infiltrado em todos os segmentos da sociedade nos dias que correm. Por isso, é muito importante você compreender algumas coisas da nova era para que você não seja enganado nesse contexto que nós estamos vivendo. Irmãos, o irmão Watchman Nee foi um grande homem de Deus que viveu neste século, morreu em 1972, depois de sair das prisões comunistas na China. Ele, logo após sair, ele morreu em 72. Watchman Nee foi um homem usado por Deus para implantar, vamos dizer assim, doutrinariamente a igreja na China. E a igreja que está hoje florescendo na China, tenho certeza que tem muito a ver com a unção de Deus sobre a vida de Watchman Nee. E este homem, que por causa do Evangelho passou 20 anos em prisões comunistas sofrendo, e a razão da sua morte foi dos grandes sofrimentos que ele ali teve e passou, Watchman Nee escreveu 2 livros e um livrinho muito pequeno que ele escreveu chamado Os Poderes Latentes da Alma. As livrarias evangélicas possuem este livro. E neste livro, irmãos, que é uma preciosidade, nós recomendamos a leitura deste livro. Watchman Nee, ele fala a respeito de algumas coisas que para nós são verdadeiros mistérios, mas que ao mesmo tempo estão na Bíblia. É uma questão de nós vermos com os olhos espirituais do Senhor, o Espírito Santo nos ensinar sobre isto. Eu quero dizer a você que a nova era, uma das coisas que a nova era procura incutir nos seus membros e na humanidade de um modo geral, é que o homem é potencialmente um Deus. É potencialmente um Deus. Que o homem, na verdade, deveria ser como Deus. Se você olhar bem para lá, Gênesis, no início, quando a tentação, ali da mulher, quando Deus, então, ordenou que não se comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ver que Satanás, no versículo 4, ele diz a serpente diz à mulher, ali Satanás encarnando a serpente, ele diz: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, ou como deuses, conhecendo o bem e o mal. Satanás, ele propôs ao homem essa potencialidade de Deus, e a nova era ensina que nós somos um Deus. Na verdade, nós somos um deusinho, vamos dizer assim, encaixado num Deus maior, que seria todas as coisas. Por isso, eles ensinam a doutrina que tudo é Deus, e o homem, nesse contexto, também é um Deus. Se nós examinarmos a Bíblia, o livro de Salmo diz: vós sois deuses, e Jesus repete esta palavra em João, dizendo que a Escritura não pode ser anulada, vós sois deuses. Mas é preciso ser entendida essa Escritura, porque o homem, quando ele foi criado, e aqui então eu quero ensinar alguma coisa, porque isto a nova era está usando, ou pretende usar, já está usando e quer incrementar, e creio eu que fará isto até os dias finais. Quando Deus criou o homem, Ele o criou perfeito. Adão e Eva foram criados perfeitos, como tudo que Deus faz, perfeito. Deus não é como, vamos dizer assim, o homem que precisa ir experimentando e aperfeiçoando, até que atinja um certo grau de perfeição naquilo que cria. Não, Deus é perfeito e Ele cria de uma maneira completa e perfeita. E Ele criou um homem, na verdade, se nós olharmos para o homem hoje, e o homem, Adão, nós vamos dizer que Adão era um super-homem. E como o homem deseja ser um super-homem, não é verdade? Por isso que essa série dos super-homens, fazem tanto sucesso, porque, na verdade, está lá dentro da alma humana o querer ser um super-homem, um imortal ou coisa desta natureza. Por isso, os filmes que tratam desses assuntos fazem tanto sucesso de público no mundo inteiro. Quando Deus criou Adão, irmãos, Deus o criou perfeito. Adão tinha uma capacidade física invejável.
Seu corpo não conhecia enfermidade. Deus criou Adão e deu a Adão uma ordem que Adão deveria lavrar e cuidar do jardim do Éden. E o jardim do Éden, se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver que ele era formado, ou pelo menos banhados, por 4 rios. Era na atual Mesopotâmia, ou entre os rios Tigre, Eufrates e mais 2 rios, onde hoje existem 2 países, o Irã e o Iraque. Estão hoje nesta região onde era o jardim do Éden, que foi destruído com o dilúvio. Quando Deus mandou o dilúvio, foi destruído o jardim do Éden. Mas é neste lugar. E Deus tinha colocado Adão ali para cuidar e para lavrar. Adão tinha uma capacidade física, ele não conhecia cansaço. Ele podia trabalhar porque não cansava, porque o seu corpo era perfeito. E nós vemos isto, que mesmo depois da queda, depois do pecado entrar na vida de Adão, e com o pecado a morte, as doenças, as enfermidades e tudo mais, Adão era tão forte fisicamente que ele viveu 930 anos para morrer fisicamente. Ele só morreu depois de viver 930 anos, nos diz a Bíblia. E a Bíblia é um livro inspirado e Deus não mente. O Espírito Santo não mente. Adão então tinha uma capacidade esplendorosa. Irmãos, há muitos anos atrás, quando eu era ainda jovem, meio adolescente, jovem, eu li num livro de que o homem tem um cérebro que tem uma capacidade de 100%, mas que nós só usamos 10% dessa capacidade. O homem mais inteligente, que já passou por aqui, um Einstein, quem sabe um Newton, que foi uma das maiores inteligências que já pisou nessa terra, Newton, Sir Isaac Newton, e outros grandes inteligências que já passaram por aqui, usam no máximo 10 a 12% da capacidade do seu cérebro. E a pergunta que sempre me inculcava, assim, que eu sempre fazia, mas por que Deus foi criar um cérebro de 100% e só permite o homem usar no máximo 10%? Isto sempre me intrigou, até que eu fui compreendendo ao longo dos anos o que aconteceu. Irmãos, Deus fez o homem com uma capacidade completa e total, 100%. Se nós pudéssemos usar hoje o cérebro como Adão usava no passado, esse mundo seria outro, mas em contrapartida o homem também seria outro hoje. Não seria o homem que nós conhecemos, e não sei se seria para melhor. Quando houve o pecado, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus fez uma coisa tremenda. Ele cortou, ele fez com que ficasse aprisionado na carne, ou seja, no corpo e na alma do homem, esta capacidade, e bloqueou ali a capacidade do homem usar a totalidade do seu cérebro. Porque com este cérebro, com esta capacidade que Deus criou, o homem, ele tinha a capacidade de compreender as coisas espirituais, viver as coisas espirituais, contactar com as coisas espirituais, com a mesma facilidade com que ele via no plano físico, material. Adão, irmãos, tinha uma comunhão completa com Deus. Então, quando Adão pecou, Deus cortou esta comunhão, ele encerrou isto na carne. E Satanás sempre procurou, e principalmente nos dias que correm, através da nova era, fazer com que isto seja liberado outra vez, para que o homem independa de Deus, para que o homem não precise de Deus, ou rejeita Deus, considerando a si próprio como um Deus com capacidade completa e total. Deus então encerrou na carne. Veja bem, antes de cair, Adão deu nome a todas as criaturas que Deus criou, os peixes no mar, os animais, os vertebrados, enfim, os répteis, tudo Deus criou e trouxe para Adão nominar. Adão, que tinha uma capacidade espetacular, foi dando nomes. Se você pegar um livro de zoologia aí, você começa a ver aqueles nomes lá, e você você vai dizer, mas o que é isso? Que coisa mais complicada decorar esse reino, o reino animal. E Adão tinha uma capacidade, porque ele foi nominando tudo isso. Adão, irmãos, nos dias, vamos dizer assim, antes do pecado, não existia a morte. A morte é uma consequência do pecado. O livro de Hebreus nos diz
que com o pecado veio o autor do pecado, que é Satanás. Ele criou, né, como consequência do pecado, a morte. Por isso o último inimigo a ser vencido é a morte. Adão era um homem que podia viver eternamente, tanto que Deus vai colocar ali uma espada na árvore da vida, não permitindo que depois da queda Deus permita que Adão e Eva comam e vivam eternamente. Deus não permitiu isto, porque a árvore da vida, que é um símbolo de Jesus, estava ali. Eu quero dizer a você que tudo isso que Deus encerrou na carne, a nova era, através de Satanás, quer botar para fora. Por isso que o movimento da nova era tem entrado, numa das áreas que ele tem entrado, é na área da educação. A área da educação, irmãos, está sendo contaminada por este movimento. Isto tudo vem lá da Índia e da China, no Oriente, principalmente da Índia, da religião hinduísta, que é a religião básica dos hindus, dos indianos, dos hindus, né? Ali do hinduísmo, que é uma coisa muito antiga, vem toda esta filosofia, e mais do que essa filosofia, esta prática que a nova era está usando nos dias de hoje, principalmente tentando desenvolver a capacidade intelectual, cerebral, vamos dizer assim, do ser humano. Como é que se dá isto? Eu quero que, se você gravar isto, você já vai gravar um grande ensino nesta noite. Irmãos, a Bíblia nos fala que nós devemos meditar. Se você olhar no livro Meditar, né? Se você olhar no livro de Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus vai animando a Josué ali, depois que Moisés morreu, e Deus diz a Josué no versículo 8, capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está a chave do sucesso que Deus deu a Josué, e a chave do sucesso estava em meditar na palavra de Deus, a meditação de dia e de noite. A meditação bíblica é diferente da meditação da nova era. A meditação bíblica significa você colocar para dentro da tua mente a palavra de Deus. Por isso Deus diz: medita na palavra de dia e de noite. Aprenda a falar como eu falo. Deus quer então que nós renovemos a nossa mente. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos fazer o quê? Transformar mediante a renovação da nossa mente, tirar de lá aquilo que é contrário aos princípios de Deus e colocar lá dentro a palavra de Deus. Então há uma diferença entre a meditação da nova era e a meditação bíblica, a meditação de Deus. Na Bíblia você nunca vai encontrar Deus dizendo para você meditar da seguinte maneira: esvaziando a mente. Deus vai sempre dizer, a palavra de Deus vai sempre dizer que quando você for meditar é para você comer a palavra de Deus. O Salmo 1 diz que nós devemos meditar, e bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Ou seja, coloque dentro da sua mente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espada, ela é escudo. Nós podemos ferir a Satanás e aos demônios, como Jesus fez na tentação do deserto, com a palavra dizendo: está escrito. E quando está escrito é porque Deus ordenou que escrevesse, é a revelação de Deus. Então, a meditação bíblica é o enchimento da nossa mente com as coisas de Deus, principalmente a palavra de Deus. Já a meditação da nova era, e aqui é a chave da entrada para a alma do homem, do ser humano, a meditação da nova era é o contrário. Eles dizem que para você poder meditar, você tem que relaxar, e aí vem aquelas posições da yoga, aquelas posições de meditados, a mesma coisa, como se fosse sempre a mesma coisa. Assim você vai relaxando, você vai entrar então, diz eles, no estado alfa, não é? Depois, mais adiantado, são 4 estágios que você vai entrar, mediante a limpeza da sua mente, o relaxar da sua mente. Irmãos, isto ocorre o seguinte: na realidade,
essa meditação, ela visa a colocar a pessoa que está fazendo isto numa posição de, vamos dizer assim, de passividade para a aceitação de um espírito maligno. E as coisas que mais me impressionam é que estas práticas estão sendo introduzidas nas escolas, ao arrepio da lei brasileira, que não permite semelhantes coisas. Mas as escolas estão começando, os professores têm sido levados, e eu creio que a grande maioria enganados, porque se soubessem essas coisas não entrariam nisto. As escolas estão levando os professores e os professores as crianças a deitarem em alguns lugares até colchões ou colchonetes e a fazer esta meditação, às vezes antes da aula. Para quê? Dizem eles que vai capacitar a mente, vai desenvolver a mente. É para capacitar, vamos dizer assim, adquirir uma capacidade maior. Irmãos, aqui nesta cidade, colégios estão fazendo isto, está ocorrendo no Brasil e em várias partes do mundo está ocorrendo isso. Que o homem governa através de técnicas e tudo mais, e ali fala do comércio que a grande Babilônia perdeu, as nações perderam, né? E diz que eles comercializavam, ali versículo 13 do capítulo 18 de Apocalipse, diz: a canela, especiarias, perfumes, incensos, vinho, azeite, flor de farinha, de trigo, e gado e ovelhas, cavalos e carros, escravos, algumas versões diz corpos, e até almas de homens. Como é que Satanás terá acesso às almas humanas? Mediante esta técnica da nova era. Escreva isto. Mediante esta técnica da nova era chamada de meditação transcendental. Mediante esta meditação, a pessoa que se submete a isto, ele então vai formar um quadro. Aquele que está guiando ali esta meditação vai dizer para ele pensar em alguma coisa, ou em alguém, ou num líder, ou num espírito, ou num amigo, num amiguinho, como se costuma dizer para as crianças. E o que vai acontecer é que esta imagem vai se formar. Por quê? Porque você está deixando a sua mente vazia para que ela seja enchida por poderes das trevas, por demônios. E os demônios vão começar a usar a tua mente e usar o teu corpo, a dominar o corpo e a alma, o corpo e a mente, porque a mente é a sede da alma, e eles vão dominar a mente. Dominando a mente, eles dominam totalmente a alma, e na alma está o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. Por isso a Bíblia diz que Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira todos os que rejeitaram o amor, a verdade, que é Jesus Cristo. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, isso é uma coisa tremenda que o Satanás está fazendo, principalmente nestes dias. Através da educação, grandes líderes educacionais têm entrado neste negócio. Eu tenho aqui um documento aqui que mostra isso, as técnicas que estão fazendo, inclusive um documento que foi divulgado aqui em Umuarama, em uma das escolas, que nos mostram estas coisas que estão sendo feitas. Você já ouviu falar da era da consciência? A nova era prega a era da consciência, né? Quem são os cientistas, os empresários, os artistas brasileiros que estão dispostos a mudar os atuais valores da sociedade e transformar o futuro do planeta? É um documento que mostra estas coisas que estão acontecendo aqui diante dos nossos olhos. A pessoa que se deixa entrar nesse sistema, Deus tem revelado e tem mostrado o seguinte: a pessoa recebe um espírito, que é o seu chamado espírito guia. Com esta meditação da nova era, quando você deixa sua mente em branco, Deus mandou o contrário. Deus disse que é para você encher da palavra dele. Quando você desobedece e deixa a mente em branco e se submete àquelas técnicas, o que acontece é o seguinte: esses espíritos começam a se manifestar e a pessoa recebe um espírito chamado demônio de poder, que são os espíritos guias, que vão fazer aquela ligação entre a alma e o espírito que Deus cortou quando o homem caiu e encerrou na carne. Então ela vai fazer aquele elo corrupto novamente, aquele elo, vai fazer esta ligação.
É por isso que esse demônio vai dominar até a alma desta pessoa. Satanás vai ter controle e vai comercializar não só corpos, mas até almas de homens, por causa do domínio completo deste demônio, que vai fazer com que as pessoas fiquem submetidas inteiramente a Satanás. Irmãos, a partir daí a pessoa começa a ver no mundo espiritual. Ele começa a ter contato com o mundo espiritual, começa a ver os chamados espíritos guias. Às vezes um velhinho bonzinho, eu já tenho até algumas fotografias, alguns desenhos de pessoas que viram isto, não é? Da nova era, que viram estes espíritos bonzinhos, né? Às vezes vejo anjos, lugares agradáveis, como se fosse um verdadeiro paraíso. Isto é mostrado pelo mundo de engano, o mundo espiritual satânico de engano, para que a pessoa vá desenvolvendo a sua chamada, entre aspas, mediunidade, e vá adquirindo uma inteligência, uma capacidade intelectual maior. Isso está se alastrando de uma tal maneira que grandes empresas, irmãos, estão entrando nessa técnica e levando os seus empregados, submetendo os seus empregados a cursos para desenvolver esta capacidade intelectual que Deus prendeu ali na carne, porque não quer que o homem faça isto, mas que o homem dependa, ande pela fé e não por vista, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e ele deve andar pela fé e não por vista, porque com este elo corrupto a pessoa começa a andar por vista. Então ele começa a dizer, eu estou vendo o mundo espiritual, eu sei como a coisa funciona. Aí começam a vir as revelações, entre aspas, do mundo espiritual, e a pessoa começa a dirigir a sua vida mediante essas visões e essas revelações que ele passa a ter. Uma das primeiras coisas que se aprende na bruxaria e no satanismo é fazer esta técnica chamada de projeção astral ou viagem astral. Quando então se aprende a dominar o seu espírito, a alma domina o seu espírito através deste demônio e projeta para fora o espírito humano, e esse espírito faz as viagens chamadas astrais, vai em qualquer lugar, age no mundo físico. Os bruxos são capazes, ao fazer a viagem astral, de ir num determinado lugar e escrever, por exemplo, numa parede, entrando ali pelos espaços, porque é o espírito dele que está projetado para fora. Irmãos, pessoas que têm saído da bruxaria e do satanismo, que conhecem esses assuntos em profundidade, têm escrito sobre isto, e que hoje são servos de Deus, pastores, gente comprometida com Jesus Cristo, têm denunciado essas coisas. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência que uma pessoa me contou, a pessoa vivenciou, não foi com ele, mas ele conhece a pessoa que vivenciou isso, colega de faculdade, uma moça, na faculdade, conversando entre os colegas ali, um desses rapazes disse, olha, eu sou capaz de projetar o meu espírito e ir em qualquer lugar, e fez um desafio, disse, eu posso ir na sua casa. E a moça disse, eu duvido disso, isso é balela, isso aí não existe, essas coisas aí não, né? E começaram ali, discute, vou, não vou. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, você me dá o seu endereço, e você deixa na cabeceira da sua cama uma folha de papel em branco, um bloco, uma caneta, e eu vou deixar uma mensagem. Você vai receber essa mensagem, e amanhã nós vamos nos encontrar aqui no meio desses nossos amigos aqui, e eu vou dizer qual é a mensagem que eu escrevi lá, e você vai abrir e mostrar para eles, e você então vai ver, e vamos notar que é a minha letra. Eu vou dar a mensagem, você vai trazer essa mensagem amanhã. Então fizeram lá o jogo, a aposta, e assim foi. Ela deixou o endereço, tudo, deixou lá, foi dormir, deixou lá um bloco para a mensagem, com um lápis ou a caneta ali. No dia seguinte, quando ela acordou, não tinha nada escrito ali, estava tudo em branco. Ela deu uma risada e disse, hoje eu pego o fulano, né? Hoje eu vou acabar com ele, vou mostrar essa coisaiada toda, né? Vou desmascarar isso. E não foi com tudo lá para a sala de aula, quando se reuniram na escola, e aí, quando ela falou, como é, você esteve lá, você foi lá, você deixou a mensagem, e não sei o que, e começou a desafiá-lo, né, naquela, né, como dizendo, agora eu te peguei,
Ele disse: olha, fulana, eu fui sim. Só que em torno da tua casa tinham muitos anjos que não me deixaram eu entrar, porque você não me disse que o seu pai era pastor, senão eu teria entrado. Aquela moça quase caiu de costa, porque ela não tinha dito, e ninguém sabia que o pai era pastor, e que na casa havia os anjos que cercavam aquele lugar e não permitiram que o espírito dele entrasse ali. É uma espécie de anjos, irmãos, é uma classe de anjos chamado anjos encadeados. É o único tipo de anjo que não permite esse tipo de passagem de espíritos humanos projetados para fora. Eu quero dizer que Satanás vai usar o povo da nova era para a perseguição daqueles que ficaram para trás através desta técnica, buscando as pessoas aonde estiverem. Isso já ocorre nos dias de hoje. É por isso que os bruxos sabem da coisa, ou sabem mediante revelação de demônios, ou sabem por projeção, porque eles podem projetar o seu espírito e ir lá na casa, no escritório, e ouvir conversa e saber as coisas. Se faz isso. E a nova era está colocando isto em grau superlativo através das escolas, das faculdades e também das escolas primárias, secundárias, estão desenvolvendo. Isto tudo ao arrepio da lei brasileira, porque a Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma lei. E a lei que regula, a lei de diretrizes e bases que regula o sistema de ensino deste país, não permite esse tipo de coisa, mas está sendo feita ao arrepio da lei. Por isso, se seus filhos estiverem praticando meditação, venha que nós vamos tomar providências, e se for o caso, vamos falar com a diretora e exigir o cumprimento da lei. Porque a lei de diretrizes e bases não dá abertura para esse tipo de prática que está sendo implantada nas escolas, a revelia da lei, e as crianças estão sendo levadas a terem contatos com o mundo espiritual maligno. Há um tempo desse atrás eu estive ministrando em Maringá e conversando com um pastor ali. Ele me contou uma experiência nestes moldes, quando ele foi visitar uma parente dele, uma irmã dele em Curitiba. Chegando lá, conversando ali, passando alguns dias ali, algumas horas, as duas meninas disseram: tio, nós temos agora um amiguinho que faz tudo o que a gente manda. Ele, amiguinho? Que negócio é esse? Quem é o amiguinho? É vizinho? Não, é um amiguinho espiritual, que nós conseguimos lá na escola a tia ensinou, e nós aprendemos então como convocar os amiguinhos. Esse amiguinho, cada um de nós temos. E nós podemos fazer o que quiser com eles, eles obedecem a gente. E o pastor disse: o quê? Peraí, que negócio é esse? Vamos brincar com esse amiguinho, vamos ver. O pastor disse: eu quero ver esse negócio. Ele disse: então nós vamos fazer as brincadeiras. E então a brincadeira do lápis e do papel, punha o papel e elas então convocavam o chamado amiguinho, que nada mais é do que um demônio, e ela então ordenava, falava com esse amiguinho e ele escrevia, dialogava, o lápis escrevendo em cima do papel, sem nada. E naquele diálogo ali entre as crianças e aquele espírito, que era o amiguinho, o pastor lá pelas tantas, ele está amarrado agora em nome de Jesus, amarrou o demônio e disse: agora você vai em nome de Jesus, eu te ordeno, escreva o teu nome. E o demônio escreveu o seu nome. Aí ele mostrou para os pais: ó, tá vendo com quem eles estão brincando? Aqui, ó, só em nome de Jesus que ele faz isso, porque ele é obrigado. E escreveu o nome do demônio: meu nome é tal, que é um demônio. E aí então ele expulsou, amarrou, amordaçou, imobilizou, expulsou aqueles demônios, fez a quebra com as crianças, fechou aquelas portas e as crianças foram libertas. As crianças estavam perturbadas com aquilo. Irmãos, essas coisas estão acontecendo nos dias que correm. Nas escolas estão ensinando estas coisas, a pretexto de desenvolver a capacidade intelectual nas escolas, no comércio, principalmente nas empresas, bancos, grandes negócios, têm levado os seus executivos, seus chefes, a passarem dias, às vezes, com esses líderes que aplicam esta técnica da nova era, do hinduísmo, que é satanismo puro. Porque este é o projeto de Satanás, fazer estas coisas acontecerem. E falando já nessas coisas, quero denunciar uma coisa aqui. Você já viu esses bichinhos virtuais, essas coisinhas que estão por aí?
Irmãos, isto aí tem sido uma coisa tremenda. O pastor Adalberto estava me compartilhando algumas coisas com esses bichinhos virtuais. Isso aí tem escravizado as crianças e perturbado as criancinhas com essas coisas. Quando a criancinha começa a lidar com aquilo, que puxa lá, que ele nasce, ele é um bicho que toma o tempo todo, o tempo da criança, não deixa a criança brincar com outras coisas, tem que ficar cuidando, limpando, arrumando, dando alimento, e o tempo todo aquela coisa, aquela manipulação e aquela opressão. Crianças perturbadas. A televisão até noticiou lá no Japão, de onde essas coisas estão vindo, né, do Oriente, essas coisas tudo vem quase tudo do Oriente, essas desgraças, né, e está vindo, e que é o maior sucesso entre as crianças ali. Um japonesinho lá, uma criança, um menino, ficou tão perturbado com aquilo que o bicho morreu, parece que o bichinho morreu, e no morrer ele se transforma num morcego, ele revela ali as suas características, né? E a criança ficou tão perturbada com aquilo que se matou, suicidou-se. Irmãos, são coisas dos últimos dias ligadas à nova era, a estes movimentos. Não compre essas coisas para o seu filho, né? Se você comprou, observe a conduta, como é que está sendo, se não é o caso de quebrar isto, de destruir isto em nome de Jesus e colocar um fim nestas coisas, porque nós muitas vezes somos enganados pela nossa simplicidade. Jesus disse que nós tínhamos que ser simples, mas prudentes como as serpentes, simples como as pombas e prudentes como a serpente. E às vezes nós não somos prudentes como deveria ser, porque nos envolvemos com estas coisas, às vezes até sem maiores critérios, sem maiores considerações. Irmãos, o mundo está sendo preparado então para receber estes demônios. As pessoas estão ficando perturbadas, por isso é que a gente nunca viu tanta gente perturbada e endemoniada nos dias que correm. Por quê? Porque a nova era está entrando através da televisão, da música, dos filmes. Eu falei domingo passado, domingo retrasado, né, os filmes, o ET. Que sucesso que não fez o ET, a trilogia de George Lucas, lá, Guerra nas Estrelas, que eu disse que era do Spielberg, mas quero corrigir aqui, é do George Lucas. Os filmes do Spielberg, né? Todos os filmes deles, com exceção de alguns poucos que eu citei, né? Preparam essas coisas todas, revelam essas coisas todas, Contato Imediato de Terceiro Grau, que é dele, né? Eu quero dizer a você também que nesse contexto da nova era, os discos voadores, as espaçonaves, vão estar neste contexto final também, porque vem o anticristo, ele vem com todo o poder e engano para os que perecem, com sinais, prodígios e coisas espantosas, irmãos. Tudo isto está dentro desse contexto da nova era. Eu quero dizer a você que estes discos, chamados discos voadores, eu tenho uma ministração sobre isto aqui na igreja. Eu creio que os irmãos que estão conosco há mais tempo se lembram dessa ministração, né? É uma realidade, ainda que alguns duvidem, é uma realidade. Nós temos pessoas idôneas aqui na igreja, né, como é o caso do pastor José Benedito, que viu um disco voador e o disco fugiu. Quando ele quis se aproximar, o disco fugiu. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. E esses demônios sabem dessas coisas, são de origem demoníaca. Eu quero dizer a você que os discos voadores, essa programação toda, esses sequestros com fins libidinosos que têm ocorrido, né? Tudo isso, irmão, visa preparar uma raça híbrida, misto de homens com demônios, homens híbridos, porque eles querem trazer aí uma revelação dizendo, olha, né, na verdade, nós sabemos de onde viemos e quem somos e para onde vamos, porque são as 3 perguntas que o homem sempre quis saber as respostas, né? Então estas coisas todas fazem parte desse contexto, é a operação do erro que Deus permite para que aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, o amor da verdade, caiam nesta operação do erro dos dias finais. Eu creio que se você entendeu bem o que é esta meditação, não coloque-se debaixo disso. Se você já fez isto e nasceu de novo, nós gostaríamos, e não fez ainda uma quebra, uma renúncia, um fechamento de porta, um andar, vamos dizer, no sentido contrário, você precisa fazer.
Por quê? Porque só Jesus pode fechar essa porta com o seu sangue. E uma vez fechada, ninguém mais abre, a não ser você mesmo com o seu livre-arbítrio. Mas você não vai querer fechar mais, abrir mais porta para esses demônios. Irmãos, é preciso fazer esta quebra, esta renúncia, esta limpeza, para que o Espírito Santo possa agir com poder, para que Deus possa agir na totalidade do seu corpo e da sua alma e também do seu espírito. Por isso é que nós insistimos tanto neste aspecto da libertação. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser liberto destas práticas e dessas contaminações que muitas vezes nos vêm até sem nós mesmos percebermos aquilo que estamos fazendo. Eu quero aproveitar agora para encerrar este assunto da nova era, falar algumas coisas sobre símbolos da nova era. Nós temos no boletim de hoje, eu creio que você pegou, um encarte no boletim, não só a matéria de capa do boletim, que é uma parte extraída do livro do irmão Marco André sobre a nova era, que fala aí da projeção astral, fala de uma porção de outras coisas, né? Você guarde esse boletim, leia, medite, divulgue, faça cópias, xerox, divulgue aos seus parentes, para que eles saibam, né, sobre este assunto do poder da mente, da regressão, da projeção astral, que é isso que eu falei, que são as viagens astrais e tudo mais. Mas nós trouxemos aí um encarte com 32 símbolos da nova era. Nós não vamos abordar esses símbolos agora na sua inteireza, mas eu quero pegar apenas alguns deles. Este arco-íris, o arco-íris pela metade é um dos símbolos usado pela nova era. Os irmãos sabem que Deus, quando destruiu a terra com o dilúvio, Deus fez depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, a partir do versículo 12, Deus colocou um sinal no céu que ele não destruiria mais a humanidade nem a criação com água, e colocou o seu arco, o seu sinal, que é um arco-íris, que sai de um ponto da terra, sobe e desce outra vez num ponto da terra. Mas a nova era usa o arco-íris. A Bíblia não chama de arco-íris, porque a palavra íris ali entrou da mitologia, né? Segundo a mitologia, Zeus mandou a deusa Íris para a terra contactar com o homem. Então este caminho que ela percorreu do céu até a terra, né, seria esta metade do arco-íris ali. Por isso tem esse nome de arco-íris, em função da deusa Íris. Mas Deus não chama isso de arco-íris, ele chama isso de sinal, eu acho que está me faltando a palavra ali. Pacto, é um pacto que ele faz, um sinal que ele coloca no céu. A nova era, irmãos, usa este símbolo, é muito conhecido este símbolo, sempre pela metade. Aqui também nesse livro, na capa, tem isso aqui. Sempre no sentido de o homem entrar em contato com o mundo cósmico, ou com os espíritos guias, que são nada mais, nada menos do que demônios. Então o arco-íris é um símbolo do contato do homem com os espíritos malignos, que eles chamam lá de espíritos guias, com o mundo cósmico, então com esses espíritos. Por isso a nova era usa muito este símbolo. Essa estrela de 5 pontas, que é também um dos símbolos muito usados, e é ligado, portanto, à magia negra e à bruxaria. A presença do pentagrama é ostensiva na Rosa Cruz. Os que se envolvem com a Rosa Cruz sabem disso, né? Com uma ponta para cima, como está aí no desenho, diz a nova era que atrai energias positivas, e com 2 pontas para cima, o efeito é contrário, então são energias negativas. Eu quero dizer para você que com 2 pontas para cima é um símbolo do satanismo. Com 2 pontas para cima está dizendo no satanismo: Satanás reina. E com uma ponta para cima no satanismo, como está aí no desenho, o homem reina. Este é o sentido esotérico da estrela de 5 pontos. Eu quero dizer que a nova era, irmãos, pega estes símbolos, alguns muito antigos, usa estes símbolos, né, lá, vamos dizer assim, ao seu interesse, mas esses símbolos já existiam, alguns já existiam. Então nós não podemos pegar tudo que tem uma estrela de 5 pontos e dizer é da nova era. Por quê? Porque não é. Eles usam isso aí dentro desse esoterismo. Se você olhar ali, embaixo tem aquela estrela de 6 pontas, né, que é o hexograma. A estrela de 6 pontas é conhecida como a estrela de Davi.
né? A estrela de Belém é a estrela de Davi. Essa estrela, Davi, esse símbolo foi cunhado no governo de Davi 3.000 anos, 1.000 anos antes de Cristo, e há mais de 3.000 anos. A nova era se apropriou deste símbolo. Então nós não podemos dizer que quem usa, né, a estrela de 6 pontas ali, né, que nós estamos falando, seja da nova era, porque senão nós vamos dizer que o povo judeu é da nova era, porque o povo judeu usa este símbolo, inclusive consta da bandeira de Israel, né, a estrela de Davi. Os irmãos estão percebendo? Mas a nova era usa isto e dá um caráter místico nestes símbolos. Um outro que eu queria, o último desta faixa aí, que é a fita entrelaçada. Esta fita entrelaçada hoje é muito vista hoje em dia, né? Ela está em cartazes, logotipos de empresas, instituições financeiras. Você conhece até instituição financeira que usa este símbolo aí, não é? Que é um símbolo da nova era, que está falando alguma coisa com o cosmos, dizendo que significa o universo que não tem um princípio definido e nem um fim definido. Então seria esta simbologia da nova era nestes símbolos que nós temos ali. Eu queria que projetasse a suástica, que está na parte de dentro. É o terceiro símbolo, né, que é a chamada suástica, cruz suástica, ou também cruz gamada. Ela ficou conhecida como um símbolo do nazismo na Segunda Guerra Mundial, porque Adolf Hitler usou este símbolo, que é um símbolo também muito antigo, vem lá do sânscrito, né, que é a língua mais antiga, que significa está tudo bem e assim seja. Eu quero dizer que estes símbolos aí, os irmãos, pastor Adalberto e mais alguns irmãos, retiraram de um livro que fala sobre os símbolos da nova era, para fazer esse encarte que você deve guardar e usar e divulgar também para as pessoas, para que não entrem nessas coisas. A suástica, então, é um símbolo muito antigo, que vem lá da Índia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e é usado como um amuleto de sorte. Chegou na Índia, na China, onde significou perfeição, e no Japão, onde representa o número 10.000. Ela simboliza o infinito, a perfeição por excelência, etc. e tal. Hitler, que era ligado à magia negra, não sei se vocês sabem disso, Adolf Hitler era ligado a estas coisas, ele adotou este símbolo como símbolo do exército do Terceiro Reich, principalmente aquela sua polícia secreta Schutzstaff, que é a chamada SS, né, que torturava as pessoas e perseguia os judeus. Isto é um símbolo também usado pela nova era. São símbolos, irmãos. Eu creio que eu gostaria que você projetasse a pirâmide aí para mim. Não, dentro desses aí ainda, do lado aí que está a suástica, tem este quinto símbolo aí, que é o pé de galinha, né? Não sei se você já ouviu falar. Este símbolozinho ali, que é o chamado pé de galinha, ou a cruz invertida, ou pé de bruxa, cruz de Nero, pé de duende, tem vários nomes. Isto ali, irmãos, é uma cruz quebrada, invertida. Os braços estão quebrados e estão invertidos. Este símbolo, na nova era, significa a derrota da cruz e a vitória de Satanás sobre a cruz. Por isso a cruz está quebrada e invertida. Quanta gente que usa, inclusive grifes usam este tipo, grifes de roupa usam esse tipo de coisa, e muita gente está divulgando essas coisas por aí. O outro símbolo aí, um pouquinho mais abaixo, é este Yin e Yang. Este símbolo é o princípio do Yin e Yang. Irmãos, isso aí é uma coisa totalmente diabólica. Isso é muito antigo. A síntese disto é o seguinte, que nada vamos dizer assim, Deus não é totalmente bom, nem o mal é totalmente mal. Se você notar ali, o branco ali, a parte branca, simboliza, vamos dizer assim, o bem, Deus. E a parte preta simboliza o mal, Satanás. Se você notar, há uma pintinha preta na parte branca, e há uma pintinha branca na parte preta. Isto simbolizando o seguinte, que nem o bem é totalmente bem, tem um pouquinho de mal, alguma coisa de mal no bem, ou Deus tem um pouco de mal nele, e o diabo também não é totalmente ruim, não é totalmente mal, ele tem um pouco de coisa boa nele também. Por isso tem aquela pintinha branca no preto,
e a pintinha preta no branco. Isto é uma blasfêmia, isto é uma heresia bíblica. A Bíblia diz que Deus é tão santo que nem sequer ele vê o mal, pode ver o mal. Isto vai contra os princípios da palavra de Deus, que diz que nós temos uma luta permanente contra Satanás e o seu reino. Não é verdade? Este princípio do yin e yang aí é esta coisa terrível. E por último aqui, virando a pirâmide. A pirâmide, irmãos, é uma coisa tremenda. A pirâmide é um símbolo muito antigo. E a pirâmide é muito usada hoje, né? Nos anos 80 essas coisas parece que estouraram no mundo oriental, no mundo ocidental. Hoje você vai num consultório ou num escritório, lá estão 3 piramidezinhas, né? Pequenininha, alguns botam dinheiro dentro, uns põem uns Buda, outros põem uns elefantes com dinheiro embaixo. São todos fetiches ou coisas proibidas. Pirâmides, irmãos, inclusive o pastor Adalberto estava me falando de um shopping center em São Paulo que é construído na forma piramidal. E quando você entra dentro de uma pirâmide e começa a fazer as meditações ali, que é a meditação da nova era, você vai receber demônios. Tem certas seitas e certos... né, como a Rosa Cruz, por exemplo, tem a forma piramidal, né? E nós vemos pessoas entrando e depois saindo dali, eu estou energizado, ele está cheio de demônio, ele nem sabe disso. Ele está pensando que está energizado, está cheio de coisas do diabo. Alguns dizem, descarreguei aquela coisa ruim e peguei uma coisa boa ali. Ele não sabe que saiu um demônio que estava atormentando, agora entrou um outro para atormentá-lo também, que vai atormentá-lo. Pois Jesus diz que quando sai um, ele sai e tal, chama mais outros e vem, e começa a situação, piora daquela pessoa. Se ele não for liberto por Jesus Cristo, né, ele vai continuar nessa vida desgraçada, um abismo chamando outro abismo. Eu quero dizer que todas essas coisas são símbolos da nova era, e se você tem essas coisas na sua casa, deve desfazer-se disto, porque você está dando oportunidade para Satanás entrar na sua vida, para cirandar com a sua vida. Amém? Nós temos que falar estas coisas para prevenir o povo de Deus, para que o povo de Deus se prepare para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.